é que eles têm a força maior, política, inclusive, maior deles, é na publicidade. E daí você tem todos os jornalões aí, eles estão enchendo de publicidade Globo, todos os jornalões aí, e vai ser uma resistência aí, porque são jornais sem modelos de negócio atualmente que estão conseguindo se equilibrar às custas dele. Como é que vocês fizeram um manifesto para o presidente da República através do ministro, do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? O que vocês propõem lá? Olha, eu posso aqui te colocar rapidamente o que foi colocado. Tá? Promover uma maior e mais ampla sensibilização sobre o potencial de problemas sociais que advirão da expansão tal como está ocorrendo. B, regulamentar a comunicação publicitária, patrocínios de outras modalidades convencionais ou digitais de estímulo às apostas, por exemplo, horários, determinados tipos de comunicação. 3, impedir de forma imediata o uso de cartão de crédito para pagamento das apostas, o que só ocorreria em 2025 pela legislação aprovada. A outra, impor responsabilidade às empresas de apostas para que se tornem corresponsáveis por tratamentos envolvendo saúde mental causados pelo vício com jogos nessas modalidades. 5, rever a tributação prevista na Lei 14.790/2023, de modo que ela seja mais gravosa na operação de apostas online, tanto para a empresa de apostas quanto para o apostador. Então, são medidas, não é de acabar, porque se não acaba, isso foi regulamentado, está aprovado, né? Então, é uma lei. Há interesse dos governos de toda sorte, porque isso vai trazer arrecadação, como trouxe, e financiam, algumas até financiam atividades nobres, como esportes olímpicos, etc. Mas o fato é que você, por um lado, financia e, por outro lado, você joga, digamos assim, numa situação altamente vulnerável, pessoas que não têm uma educação financeira, não têm uma capacidade de análise, de autocontrole. E isso está, segundo os estudos que nós estamos acompanhando, está chegando com muita ênfase nas pessoas de menor idade, né, nos mais jovens, e também pegando as categorias de renda menos aquinhoadas, o que vai afetar o consumo. E eles já, nessa pesquisa, eles mostram que há renúncia de saída, de ir a bar, a restaurante, etc., para o jogo, que o jogo acaba sendo visto como um investimento e não como algo de azar. Quer dizer, o cara aposta que vou ficar rico com isso, é só um pouquinho, vai entrando naquela ciranda como um viciado e que daqui a pouco está todo encalacrado com a sua renda e comprometendo a família e tudo mais. Então, é um problema sério, tá? E que precisa ser tratado com mais rapidez, e o nosso objetivo, ao apresentar isso ao presidente em exercício Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento do Comércio e vice-presidente, que ele comprometeu-se a discutir isso com outros ministros. Já há aí algumas movimentações dentro do Congresso Nacional, diante dessa lei que foi aprovada. Então, de novo, são novos consumos e que tem que tomar muito cuidado com determinados tipos de consumo, porque eles podem levar uma família à ruína. Se já acontecia isso no passado, numa sociedade analógica, uma forma digital, então, isso tem uma capacidade de esparramar o vício de uma maneira muito rápida e muito nefasta para a saúde financeira e saúde mental e psíquica dos jogadores. Agora, quando você fala em esse sonho de enriquecer, a pior armadilha é você tentar recuperar o dinheiro que foi perdido. Daí você forma uma bola de... É o sujeito que entra no cassino, ele comprou um cacife, perdeu, aí vai outra, e tem até um seriado, Warrior, e que um sujeito que é um policial em São Francisco, na década de 20, ele era viciado em jogo e acabou ficando na mão daqueles que ele tinha que fiscalizar, porque eram os donos de cassino. Então, entra num... E fora isso que você comentou também, que aí eu já não tenho tanto conhecimento, que diz respeito à parte de lavagem de dinheiro e tudo mais. Quer dizer, aí você entra em crimes financeiros. É algo muito complexo e que vai precisar de muita inteligência para separar o joio do trigo, enfim, para trazer aí um mínimo de equilíbrio nessa proposta. Fernando, é só ver quem que comanda o jogo nos principais países. Aí você pega nos Estados Unidos a máfia. Los Angeles foi feito em cima da máfia. Na Itália, a máfia italiana. Na Espanha,
o grupo espanhol de máfia também, que veio aqui para o Brasil com a parceria aí daquele Cachoeira, Carlinhos Cachoeira. Aí, né? Quando você vai na Ásia, é o grupo de máfia da máfia chinesa, ou seja, para a russa. Para onde você olha, quem entrou no jogo foi a questão do crime organizado. Sim. E por que a lavagem de dinheiro é importante? Porque se você pega... É gozado. Tem um episódio antigo, não sei se você se lembra daquele episódio dos anões do orçamento. Sim. Os anões do orçamento tinha um deputado da Bahia que enriqueceu e ele justificava que ele ganhou 100 vezes na loteria esportiva. Se é um jogo clandestino, você não pode justificar o seu enriquecimento. Quando você legaliza o jogo, você pode justificar. Agora está legalizado, a gente cerca. Cerca como? Como é que são os algoritmos aí? Eu chego lá, jogo 20 milhões aqui. Daí o jogo monta lá uma marmelada no algoritmo, eu ganho, recebo de volta 15 milhões e fica 5 com a banca. Ou seja, é um horror. Agora, uma coisa que me surpreendeu agradavelmente foi ver a composição das associações que assinaram esse manifesto. As associações representativas de pequenas empresas estão se organizando, Fernando? Olha, as associações, elas representam segmentos, setores da economia. Nós, por exemplo, representamos a indústria têxtil e confecção do país em praticamente todos os seus elos, que é uma indústria de cauda longa, né? Sim. E nós temos não só indústrias, como varejistas dentro da nossa associação. Então, nós, semana passada, o Latam Retail Show, e dentro de uma proposta à nação, trouxemos essa questão das bets como um alerta no sentido de, olha, gente, nós estamos criando aí um monstro que pode, daqui a pouco, ter que fazer outros programas de desenrola, porque as pessoas vão se enrolando e vão assumindo posições arriscadas, tentando recuperar a perda. Hoje é meu dia de sorte, ganha um pouco, perde um pouco. Eu nunca vi ninguém ficar rico com o jogo, porque senão a banca, os cassinos não existiriam. Eles quebrariam todos. Então, ele é feito para você perder. De vez em quando, você dá uma sorte e ganha e sai da mesa rápido para não entregar tudo de novo. Eu não sou jogador, mas, por exemplo, você tem um jogo clandestino, que é o jogo do bicho, isso vem do Barão do Drummond, e esse assunto é um assunto que está aí, à vista de todos. Eu ainda não vi ele eletronicamente falando. Então, você tem aí um deslocamento, você tem que ter um apontador, você tem algumas dificuldades para fazer. Mas o que nós, como associações, estamos dizendo é o seguinte, olha, isso trava consumo, muitas vezes necessário para a sociedade, dependendo de quem esteja no comando dessa jogatina, traz riscos financeiros enormes para o país e vai comprometer a renda das famílias de uma maneira ou de outra. Eu não estou dizendo que 204 milhões de brasileiros vão jogar, mas nós já temos aí um número expressivo e, segundo alguns estudos, já teríamos aí um movimento da ordem de 100 bilhões de reais em jogos. Eu acho que não chega a 100, ninguém tem esse número preciso, mas se não for o 100, não é o 60 de que um outro banco falou, que fiquemos de 80 bilhões. 80 bilhões é mais ou menos um quarto, aproximadamente, do consumo de vestuário do Brasil, preços de varejo, só para dar uma dimensão do tamanho do que nós estamos falando, né? Então, eu vi estatísticas aí, se o Brasil não for o primeiro, é o segundo, atrás da Inglaterra, sendo um país de renda média baixa. Esse que é o ponto que chama atenção, né? Exatamente. Bom, nós temos muitos jogos, né, Luiz? Vamos falar a verdade, a gente tem loteria para todos os gostos. Sim. Não temos cassinos oficiais, temos cassinos clandestinos. Há uma pressão muito grande da volta dos cassinos para efeito de turismo, etc, etc, etc. Costuma arrecadar bastante dinheiro, mas em torno disso cria-se um ambiente muito complicado e que eu acho que não é tão bom para a sociedade. A gente sabe que existe o clandestino, a gente sabe, tá? Mas nós estamos caminhando para algo digital que exponencializa com uma rapidez brutal. Agora, quanto aos cassinos, eu sou de uma cidade que teve cassinos, que é Poços de Caldas.
acabou em 45. Meu pai dizia, a cidade só começou a se desenvolver quando os cassinos fecharam. Porque os cassinos levavam os jogadores lá, todos compulsivos, obsessivos, oferecia tudo para os jogadores. E o comércio ficava